Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 45ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário, o vereador Fábio Machado, a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Ata da 19ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 14 de janeiro de 2014, às 10 horas no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6º, inciso 2, da Lei Orgânica de Aracruz, com a presença dos vereadores Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto e Valmir Coser, deixando de comparecer os vereadores Lúcio Zanol e Rosane Ribeiro Machado. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Nos termos da resolução número 593 de 18 de março de 2003, fez uso da palavra o vereador Gênison Rampinelli Leco. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de resolução número 6 de 2013. Prorroga o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito de autoria da mesa diretora. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6º do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Senhor presidente. Coloco a ata em discussão. Declaro aprovada a ata da forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária, a vereadora Mônica Cordeiro, a fazer leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 13 de dezembro de 2013. Conselho Escolar do CEMEI Indígena Caíras Velha. Estrutura, valor, 13.000. Ministério da Educação, informamos a liberação de recursos de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Educação Integral, valor, 26.000. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 13 de dezembro de 2013. Entidade Conselho Escolar Placindino Passos. Educação Integral, valor 26.420. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 13 de dezembro de 2013. Entidade Professora Maria Luísa Devens. Educação Integral, valor 23.120. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
Brasília, 13 de dezembro de 2013. Entidade, Conselho Escolar do Centro Municipal de Conselho Básico. Valor, 12.000. Ministério da Educação, Brasília, 7 de janeiro de 2014. Prefeitura Municipal de Aracruz. Alimentação escolar, 1.140. Alimentação escolar indígena, 9.088. Alimentação escolar ensino fundamental, 59.916. Alimentação escolar creche, 30.280. Alimentação escolar pré-escola, 32.510. Alimentação escolar EJA, 2.778. Alimentação escolar EJA, 2.400. Ensino fundamental, 269.452 centavos. Ministério da Saúde, Brasília, 31 de janeiro de 2014. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Aracruz. Programa Pagamento de Incentivo Adicional Saúde Bucal. Valor bruto, 7.000. Ministério da Saúde, Brasília, 31 de janeiro de 2014. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Aracruz. Programa Pagamento de Saúde da Família. Valor bruto, 124.775. Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ofício 43, Brasília, 3 de janeiro de 2014. Assunto: celebração de convênio. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto segundo do artigo 116 da Lei 8.666/93, na Lei 9.452/97 e no artigo 48 da Portaria Interministerial número 507/2011, informamos a Vossa Excelência os convênios celebrados em 2013 entre o Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional da Segurança Pública e o município de Aracruz. Total, 647.608. Celebrado. Atenciosamente, Pedro de Souza da Silva. Passa a palavra ao presidente. Senhor presidente, pela ordem. Formula a mesa diretora requerimentos. Concedido. Excelentíssimo senhor presidente, exercício da Câmara Municipal de Aracruz. Considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da resolução número 492/90, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido no artigo 55, inciso 22, com as advertências do artigo 53, 1º e 2º, ambos da Lei Orgânica Municipal, que preste as seguintes informações, senhor presidente. De forma inédita na legislação brasileira, o Constituinte de 88 fez inserir no artigo 227 o chamado princípio da prioridade absoluta, quando determina ser dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, à cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. Em relação a outros campos de atuação das políticas públicas, a fim de que não pairasse qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do preceito constitucional, veio reiterada e esmiuçada na Lei número 8.069 de 90, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. Reza o artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Precedência do atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. O dispositivo, senhor presidente, fala por si só e, por demais explicativo, mormente para quem está imbuído do espírito de lei e dos critérios que devem nortear sua interpretação. Desta forma, considerando a informação recebida no gabinete do vereador, na data de hoje, acerca do fechamento do Conselho Tutelar da Orla, por absoluta falta de estrutura, requeiro à senhora secretária de Desenvolvimento Social dessa cidade que preste as necessárias informações acerca da veracidade dos fatos no prazo assim mencionado. Aracruz, 3 de fevereiro de 2014,
Fábio Neto da Silva, vereador PR. O segundo requerimento, senhor presidente. Considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução 492/90, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, venho muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que solicite ao chefe do Executivo Municipal, no prazo estabelecido no artigo 55, inciso 22, com as advertências do artigo 53, incisos 1º e 2º, ambos da Lei Orgânica Municipal, que preste as seguintes informações em virtude das fortes chuvas que ocorreram sobre o Estado do Espírito Santo, em especial nesse município, no mês de dezembro último. Primeiro, dadas as dimensões do desastre e seus impactos social, econômico e ambiental, informe se o Executivo Municipal baixou o decreto declarando situação de emergência. Em havendo decreto de emergência, o prazo da decretação e se o mesmo já foi homologado pelo Governo do Estado do Espírito Santo. Terceiro, em caso positivo, quais as linhas de atuação adotadas por esse município, em especial: A. Auxílio às ações de socorro e assistência às vítimas da tragédia. B. Se o Executivo participou do curso no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com o intuito de abordar temas relacionados a compras, serviços e obras em situação de emergência, gestão de convênios, contratos sociais, subvenções, aluguel social e contratação de pessoal por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. Se a Defesa Civil apresentou documentos de avaliação de danos, bem como notificação preliminar de desastre, os quais se destinam ao registro inicial de desastre e a estimativa da intensidade do mesmo. 5. Dentro dos dados estimativos do desastre, informar, no que concerne a danos humanos, quantidade de desalojados, desabrigados, deslocados, levemente feridas, gravemente feridas, mortas e afetadas. No que concerne a danos materiais, edificações e custos de recuperação, informar residências populares danificadas e destruídas, residências outras, públicas de saúde, públicas de ensino, obras de arte, pontes de madeira e concreto, estradas a sua quilometragem, pavimentação de vias urbanas em metros quadrados, particulares de saúde, particulares de ensino, comunitários, industriais e, por fim, comerciais. 6. Recursos disponibilizados por esse município para a situação de emergência. Recursos de origem federal, recursos de origem estadual, recursos de origem municipal, outros, doações, etc. 7. Se há ações conjuntas com outros municípios para promoção e retomada das atividades econômicas. 8. Se o governo do Estado do Espírito Santo criou o Comitê Especial de Reconstrução Rural das regiões Norte, Noroeste, e se o município de Aracruz faz parte do comitê. 9. Quanto ao plano de reestruturação, se este município já finalizou o mapeamento e definição do calendário de obras para a reconstrução das áreas atingidas. Em caso positivo, fornecer cópia dos contratos porventura existentes, bem como das notas de empenhos. 10. Se este município viabilizou estudo para a contratação de corpo técnico especializado em geologia e geotécnica, com a finalidade de atuar na prevenção de desastres naturais, bem como, senhor presidente, a necessidade de reestruturação imediata da Defesa Civil Municipal. Aracruz, 3 de fevereiro de 14, Fábio Neto da Silva, vereador PR. Terceiro requerimento, senhor presidente. Considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução 492/90, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que solicite ao chefe do Executivo Municipal, no prazo estabelecido no artigo 55, inciso 22, com as advertências do artigo 53, 1 e 2, ambos da Lei Orgânica Municipal, que preste a seguinte informação: quantos representantes do Executivo Municipal viajaram para Singapura? Qual o objetivo da viagem? Qual o custo total da viagem, incluindo passagens, hospedagem e alimentação? Por que a viagem está sendo custeada? Por quem a viagem está sendo custeada? Sendo custeada pelo município, por quais dotações orçamentárias estão correndo as despesas? E por último, senhor presidente, considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução 492/90, venho muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que preste a seguinte informação: se a mesa diretora da Câmara Municipal de Aracruz foi notificada do acórdão proferido pela 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concernente ao exame necessário constante dos autos do processo número 00605-0004172, tendo em vista o princípio da moralidade pública e imediata aplicabilidade da lei da ficha limpa em vigor neste município, em face dos servidores e agentes políticos de seu Cavalieri, do agente político Saulo Meirelles e do servidor comissionado José Anilo da Vitória. Em caso negativo, senhor presidente, solicito que seja oficiado aquele Tribunal de Justiça para a solicitação do acordo e seus efeitos. Aracruz, 3 de fevereiro de 14, Fábio Neto da Silva, vereador PR. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, defiro o requerimento de Vossa Senhoria, o primeiro, o segundo e o terceiro,
será encaminhado ao Poder Executivo e o último será encaminhado à mesa para posterior resposta. Passamos ao grande expediente. O grande expediente é de 60 minutos para os vereadores inscritos no livro próprio, artigo 71 do Regimento Interno. Convido o vereador Fábio Machado a fazer uso da palavra. O vereador tem 12 minutos. Senhor presidente Romildo Bruito, senhores vereadores, público presente, de imediato eu gostaria de parabenizar a condução dos trabalhos por parte de Vossa Excelência e ao público presente. Eu acho que um ganho enorme para esta casa, no início deste ano de trabalho desta casa, é a TV Câmara, onde a sessão está sendo transmitida pelo site da casa, né? E eu acredito que, em fase de teste ainda, se hoje não, mas será transmitida, e isso é um ganho enorme para a sociedade, que poderá, né, assistir às sessões e ali postar, né, eu acredito, os seus comentários referente à mesma. A minha segunda fala aqui, senhor presidente, no ano passado, em 2013, este vereador apresentou, e aí foi aprovado por unanimidade por esta casa, e não sancionado pelo prefeito, e aí depois esta casa manteve o veto do prefeito, de um projeto de lei de minha autoria sobre a transparência. E aí, senhor presidente, a gente tem acompanhado o site da prefeitura, e às vezes a gente verifica secretário municipal com um salário de R$15.000, uma vez que esta casa aprovou o salário dos secretários, mas um salário superior, e mesmo com os descontos que aparece só o bruto e o líquido, 12.000 e alguma coisa. E aí, me recordo que na ocasião, o prefeito informou que iria cumprir o que determinava a normativa federal, né? E aí continua publicando desta forma. E aí, engraçado que quando a gente entra no site do Poder Judiciário e a gente vê lá salários até maiores do que esse e clica em cima do nome do dito servidor, ele abre os ganhos públicos desse servidor, como quinquênios, anuênios, todas as verbas públicas. E aí a gente sabe por que daquele salário. A gente que trabalha aqui, nós que somos vereadores, fica fácil até para a gente saber, porque a gente faz a solicitação e nos é respondido, mas às vezes o cidadão que quer acompanhar isso, quer fiscalizar também, fica meio complicado para ele. E aí eu volto mais uma vez a cobrar do senhor prefeito municipal que cumpra o que diz a lei federal e abra os ganhos públicos. Ninguém está querendo ver lá se o servidor paga empréstimo, ninguém quer ver desconto pessoal, né? Não, a gente quer ver os ganhos públicos desses servidores, para entender o porquê desses salários. Às vezes vê salário lá de 8.000, 7.000, e gostaria de saber por quê. Porque só aparece lá o bruto e o líquido. Então fica aqui o pedido deste vereador para que o senhor prefeito cumpra o que diz a lei federal. É o que a gente pede. E às vezes o que causa um pouco de estranheza na gente também, vereador Fábio Neto até requereu aí a questão desta viagem do chefe do executivo a Singapura, o que às vezes causa estranheza na gente o município está numa situação de emergência, está decretada situação de emergência e os dois chefes do poder se ausentam. É complicado, nada contra a pessoa do nosso presidente que está exercendo neste prazo a prefeitura, que é o que a lei preconiza. Mas eu acho que o município, na situação de emergência, do jeito que foi decretado, eu acho que o vice-prefeito deveria ter ponderado e ter permanecido no município para ficar à frente do poder. Até porque senão não se justifica a situação de emergência. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado. Convido o segundo vereador, o vereador Fábio Neto, pelo tempo de 12 minutos. Excelentíssimo senhor presidente em exercício dessa Casa Legislativa,
Excelentíssimo senhor presidente, exercício desta Casa Legislativa, Romildo Broeto, por intermédio de quem saúdo os meus pares, funcionários e público presente. Senhoras e senhores, no final de dezembro do próximo passado, fiz uma retrospectiva do primeiro ano de mandato, senhor presidente, e na condição de membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do ano 2013, confesso a Vossa Excelência e ao público presente que me surpreendi com a necessidade de apresentar tantas emendas aos projetos enviados pelo Executivo Municipal. Poucos foram os projetos vindos do Executivo que foram votados em sua integralidade, sem necessidade de emendas. Ora as emendas aconteceram por erros materiais, ora por necessidade de adequação à legislação constitucional e infraconstitucional, ora para não permitir que essa Casa de Lei, senhor presidente, fosse taxada de conivente com posições de beneficiar alguns, como foi o caso do projeto da lei que criou o GIF, ou ainda de prejudicar outros, como foi o caso da revisão da planta genérica de valores. Estive pensando também, vereador Eliel, na situação da cidade no primeiro ano de governo da atual gestão. O ano de 2013, para ir direto ao assunto, foi um retrocesso, um ano perdido. O jornalista José Roberto Guzzo, em recente publicação na revista Veja, edição de 29 de janeiro de 2014, diz que, abro aspas, nada como fracasso para trazer à luz do sol alguns dos defeitos mais desagradáveis que o ser humano esconde nos subúrbios distantes de sua alma. Diz ainda esse jornalista que o fracasso pode ser um pecado mortal, quando seu autor não admite que fracassou, ou pior, que tudo põe a culpa do fracasso nos outros. Seu mandamento principal é uma frase muito ouvida nas salas de aula infantis, não fui eu. Fecho aspas. Passamos o ano de 2013 ouvindo o prefeito repetir que não estava fazendo nada, porque havia encontrado o município em situação caótica, que não havia dinheiro, que precisava arrumar casa, que a situação da prefeitura era péssima e que tinha trazido ótimos profissionais de outras cidades para fazer as coisas acontecerem. Pois bem, parte do discurso do prefeito foi desmentido no dia 3 de janeiro de 2014, quando o jornal Folha do Litoral publicou uma entrevista do ex-prefeito Ademar Devens, e esse disse que deixou 58 milhões de reais nos cofres da prefeitura e que parte desse dinheiro, 18 milhões e 400 mil reais, era pagar obras que já estavam iniciadas e que restariam 39 milhões de reais para a atual gestão. Disse ainda o ex-prefeito que deixou 18 obras prontas para a atual gestor inaugurar. Por fim, disse que deixou 15 obras já licitadas para que fossem dadas as ordens de serviço. Um mês passou, vereador Fábio Machado, desde a fala do ex-prefeito, e não houve nenhum pronunciamento por parte do prefeito Marcelo Coelho sobre a entrevista publicada no dia 3 de janeiro do próximo passado. De fato, vereador Renato, sabemos que algumas obras que foram inauguradas em 2013 já estavam prontas quando o atual prefeito assumiu. Como sabemos também que várias ordens de serviços para iniciar as obras eram de processos licitados na administração anterior, e ainda que a situação financeira do município não era ruim, porque conforme dados que serão consolidados em março de 2014, o orçamento de 2013 como meta fiscal foi alcançado, ou seja, a receita bruta do município atingiu o patamar previsto de 309 milhões de reais. Então, o que a administração municipal fez em 2013? Somente inaugurou as obras que encontrou prontas e deu as ordens de serviço naquelas que estavam licitadas. Nada mais. A verdade é que nem mesmo o abastecimento de combustível que estava contratado até agosto de 2013, a atual gestão conseguiu licitar. Pasme, senhores, passaram-se 8 meses da gestão, prorrogaram um contrato de fornecimento de combustível com o posto 13 de maio, que, diga de passagem, não poderia ser prorrogado, vereador. Chegou o final do ano de 2013, iniciaram o ano de 2014, com um contrato de abastecimento de combustível emergencial, do qual já solicitamos cópia, e após 13 meses de governo, não conseguiram licitar nem o combustível necessário para abastecer a frota da PMA. Parece, vereador ADI, que outras coisas simples, como massa asfáltica, também não conseguiram licitar, a julgar pela quantidade de buracos que tem pelas ruas da cidade, bem como a péssima estrutura do AMA, sequer tem ramal telefônico. Portanto, se vê claramente que essa administração até hoje está patinando. Os cargos de primeiro, segundo e terceiro escalões, que foram trazidos de fora, não conseguem fazer sequer as coisas elementares, como comprar combustível e tapar os buracos das ruas. Por falar em cargos, nobres colegas, lembro que a escolha de cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão é exclusiva do prefeito. Entretanto, o jornal virtual Movas recentemente publicou uma matéria em que os secretários municipais transferem para esta casa a culpa por indicar servidores comissionados sem capacidade de resolução das tarefas da prefeitura.
Aí eu pergunto, vereador Fábio Machado, será que dos mais de 240 cargos comissionados, alguns indicados pelos vereadores, se é que é verdade, e sem voz de decisão, estão fazendo a máquina pública ficar emperrada como está? Como eu dizia no início, vereador Valmir, é muito fácil jogar nos ombros dos outros a culpa do fracasso. Entretanto, senhores, algumas licitações milionárias já estão contratadas, como, por exemplo, contratação de agência de publicidade e propaganda por R$ 2 milhões. Contratação de empresas de engenharia para a elaboração de projetos de infraestrutura urbana, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras prediais, no valor de R$ 3.517.191. E, novamente, mais uma contratação de empresa de engenharia para a elaboração de projetos de infraestrutura urbana, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras de infraestrutura no valor de R$ 1.700.000. É certo que a contratação da agência de publicidade vai servir de embromação para deixar transparecer que as coisas estão bem. Estão acontecendo com imagens bonitas na televisão, mas é certo também que o povo não é mais bobo e sabe muito bem separar a verdade da mentira. Senhores, na tentativa de resposta, essa administração tateia no escuro. Eles não conseguem sequer seguir o próprio modelo de governo que foi proposto na época de campanha. Como, por exemplo, garantir assistência de urgência e emergência que abrange todo o município com serviço de pronto atendimento 24 horas. Inicialmente na sede e na orla, com serviço de remoção intermunicipal eficiente. Isso, senhores, foi promessa de campanha, mas o povo da orla espera até hoje pelo PA da Barra, que já dispõe de prédio e possui até gerador comprado para a instalação desse PA. Se eu fosse falar do plano de governo do administrador municipal e da falta de cumprimento de itens básicos, vereador Fábio Machado, esse plano passaria a noite aqui com vocês, coisa que não pretendo. O que nós pretendemos, vereador Lula, é que o prefeito cumpra com o mínimo necessário para dar dignidade e melhores condições de vida à população, que a cidade tenha esgoto tratado, que a saúde funcione, que nossas vias sejam sinalizadas, que a limpeza pública seja eficiente e de qualidade, e que nossos profissionais participem de processos seletivos organizados, para não precisarem bater as portas da justiça para garantir os seus direitos. O que pretendemos, vereador Paulo Neres, é que não ocorram absurdos nessa cidade, como ver o Conselho Tutelar da Barra do Riacho fechado, sem condições de atender ao público, enquanto o vice-prefeito tira férias e o prefeito está do outro lado do mundo. O dia que isso acontecer, vereador Paulo Neres, não precisarei mais vir a esta tribuna para lembrar o prefeito das suas obrigações. Boa noite. Convido o vereador Beto Vieira a fazer uso da palavra pelo tempo de 12 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, boa noite. Eu quero fazer uma indicação de um anteprojeto. Indico ao senhor prefeito municipal a apresentação de projeto de lei que dispõe sobre publicação de consultas comuns ou especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de saúde agendadas pelos cidadãos do município, nos termos de anteprojeto que segue anexo aqui. Com o objetivo de promover maior transparência à administração pública, principalmente no setor da saúde, no que se refere à publicidade das listas de espera de agendamentos para consultas comum ou especializada, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de saúde agendadas pelo cidadão, facilitando o acesso de todos. O estímulo à transparência pública é um objetivo essencial da moderna administração. A ampliação da divulgação contribui para o fortalecimento da democracia, desenvolvendo as noções de cidadania e incentivando o controle social sobre os atos da gestão. Nesse contexto, resta evidente a necessidade de aprovação desses projetos de lei, no caso um anteprojeto, posto que os entes responsáveis pela saúde da população devem divulgar de forma ainda mais transparente as listas de espera no sistema de saúde municipal, e não existe espaço melhor do que a internet e por mensagem de texto, SMS, a tal publicidade. Acho que fica bem mais fácil das pessoas saber realmente o que está acontecendo. Uma outra indicação que eu gostaria de fazer é
a respeito da limpeza pública. Eu indico ao senhor prefeito que providencie junto à secretaria responsável de limpeza as vias públicas. Eu botei aqui um sentido distrito de Guaraná, porque recentemente teve uma chuva lá de meia hora, mais ou menos meia hora, talvez uma tromba d'água, alguma coisa assim, que teve lugares lá praticamente que a gente achava que era impossível e, no entanto, deu 1 metro de água nas casas dos moradores. Eu acredito que se tivesse os bueiros limpos, se não tivesse realmente sujeiradas na rua. Então, eu peço aqui, a necessidade da indicação prende-se ao fato de que as ruas estão cheias, mas isso se estende para todo o município. No distrito de Jacupemba, a empresa responsável pela limpeza pública, eu já pude notar que tem ruas que passam pegando o negócio dos entulhos, alguma coisa assim, e estão deixando ruas para trás. Eu não sei se é falha, se é falta de fiscalização da própria empresa, ou alguma coisa assim, se está ficando para trás, mas eu acho que isso deve estar acontecendo em todo o município. E eu espero que realmente eles tomem providência sobre isso. Eu gostaria de agradecer, na realidade, a visita que nós tivemos lá em Jacupemba, do secretário de Esporte do Estado, Vandinho Leite, e junto com ele está o vice-prefeito e o secretário de Esporte, Serginho, aqui do município. Eu e o DI recebemos ele, eu e o vereador DI recebemos ele lá, e o Vandinho Leite, ele foi lá para demarcar uma área ao lado do posto de saúde para um campo bom de bola. Dentre os outros que já existe, que tem um na Praça da Paz e tem um previsto, um campo de bola, bom de bola 2, no São Marco também um campo de bola 2, no Planalto um campo de bola 3, Coqueiral um campo de bola 2, e Jacupemba também vai ser agraciado com um campo de bola 2, e a área de terra está sendo demarcada ao lado do posto de saúde. Muito obrigado, boa noite. Convido o vereador Lúcio Zanol a fazer uso da palavra pelo tempo de 12 minutos. Senhor presidente, vereadora Mônica, vereadora Rosane, demais vereadores, público presente, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu venho aqui deixar registrado uma indicação que, por parte deste vereador, em relação, pedindo ao diretor do SAAI que pudesse fazer a roçada e, posteriormente, o estudo da viabilidade ou de concretagem ou de pavimentação das elevatórias do SAAI. Tenho notado que em todo o município estava um pouco sujo, mas Jacupemba já começou a roçar. Já roçaram em Jacupemba, e eu percebi também que tem outros lugares que já foi feita a roçada. Então, quero aqui também agradecer, mas pedir encarecidamente ao diretor do SAAI, que, aliás, muito competente, que possa, de fato, fazer esse estudo de viabilidade ou da concretagem ou pavimentação das elevatórias, que aí deixa de existir o mato, isso é óbvio. E eu venho também, senhor presidente, fazer uma indicação aqui, que providencia o trafego naquela rodovia 124, que liga a sede do município ao distrito de Guaraná, e eu tenho percebido que precisa de uma roçada urgente. Precisa de uma roçada urgente porque é perigoso, e a partir do momento que o mato começa a tomar a rodovia, acaba tomando o espaço dos carros. E isso deixa perigoso porque fica mais estreito, e quando vem carros em sentido contrário um ao outro, fica mais estreito e se torna mais perigoso ainda trafegar naquela rodovia. E ao mesmo tempo que eu venho fazer uma outra indicação, pedindo que seja construído baias locais de embarque e desembarque de passageiros na mesma rodovia 124 que liga a sede ao distrito de Guaraná. Porque realmente, quando o ônibus para, ele não tem o local para estacionar, ele fica no meio da pista, e aí se torna muito perigoso. Então, que seja construído de fato essas baias, que muita gente chama de colchetes, mas nas grandes cidades dá-se o nome de baias. Então, que seja construído de fato,
e que sejam feitos de fato a construção dessas baias, onde as pessoas possam descer dos ônibus em segurança e principalmente os condutores de outros veículos possam não levar perigo a todos, né? Tanto as pessoas que estão dentro do ônibus, quanto também aos motoristas dos carros. Enfim, senhor presidente, quero aqui fazer um requerimento, aliás, não apenas um, são 3 ou 4 requerimentos. Eu venho requerer aqui, consubstanciado no artigo 23, parágrafo 2º da Lei Orgânica, venho requerer ao secretário municipal de obras, senhor João Kleber Bianchi, que ele possa ver na aldeia de Pau-Brasil, que foi feita uma visita, não apenas por este vereador, mas estava o vereador Fábio Neto, estava o vereador Fábio Machado, e a gente viu lá que tinha umas unidades habitacionais que foram construídas, ou pelo menos começado a construir no ano de 2010. E quando o atual prefeito assumiu o seu mandato, assim informações da Associação de Moradores de Pau-Brasil, da aldeia de Pau-Brasil, o prefeito disse que tinha entrado em contato com a construtora e que em 60 dias as casas estariam terminadas, porque faltava de fato poucas coisas. Umas paredes para rebocar, umas portas, janelas para assentar, fechaduras, enfim. Eram poucas as coisas que precisavam ser colocadas. Porém, passou o ano e não foi feito. Então, eu venho pedir aqui encarecidamente que o secretário de obras, neste requerimento, que ele possa nos informar se o contrato entre o município e a empresa TPJ Construtora Limitada ainda está vigente. E eu venho também, em caso positivo, se a Secretaria de Obras está mantendo contato com a mesma no intuito de finalizar as obras. E venho pedir também uma outra informação, eu quero que ele providencie, que mande para o meu gabinete, o diário de obras com as medições devidas. Queremos saber até onde essa empresa recebeu, porque algumas pessoas lá, algumas famílias, elas terminaram as suas casas, porém, fazendo empréstimo no banco e comprometendo a renda familiar para terminar a casa, que na realidade a obrigação era do município. E venho pedir também... Vereador Luciano, uma parte, por gentileza, com relação a esse requerimento de Vossa Excelência, se Vossa Excelência permitir, eu quero me associar, e também que Vossa Excelência inclua nesse requerimento, se possível, que o secretário encaminhe a planilha, as notas de empenho e o pagamento efetuado. Perfeitamente. Quando eu peço o diário de obras e a planilha orçamentária e tudo mais, também vou incluir, senhor colega vereador, para que seja mandado então e nós possamos apurar juntos, porque de fato quem está sofrendo é o povo. E nós somos fiscalizadores e temos que dar uma resposta. É porque constatamos que as obras não foram concluídas. Não foram concluídas. E também, em relação às aldeias de Pau-Brasil e Três Palmeiras, a empresa que pegou a construção das escolas da aldeia de Pau-Brasil e de Três Palmeiras, ela foi dada a ordem de serviço a esta empresa no mês de julho. E se fosse fazer pelo prazo de término de entrega da obra de 360 dias, se for fazer aqui uma conta muito rápida, já era para estar bem perto de 50% de obra concluída, porque passaram-se aí 6 meses, quase 7. Vamos dar uma desculpa que choveu um período, mas quase 50% da obra deveria estar concluída. E em visita deste vereador, juntamente o vereador Fábio Neto e Fábio Machado também estavam comigo, nós percebemos que não tem 10% da obra concluída. Então, queremos saber, neste requerimento, eu venho pedir ao secretário diário de obras com as medições devidas e quais providências o executivo está tomando em relação ao atraso da conclusão da obra. Uma vez que a comunidade, mais uma vez, é a única prejudicada. E vereador e presidente, interinamente, Romildo Broeto, também em visita na localidade de Santa Cruz, do qual
o senhor reside, Vossa Excelência reside, lá estão construindo, o governo do estado está construindo um alambrado no campo de futebol daquele distrito, e nós observamos que não está colocando em prática a Lei 3.513 de 2011, onde diz que os passeios devem obedecer um mínimo de 1,5 metro, visando os irmãos cadeirantes. E tenho certeza que Vossa Excelência vai associar-me neste requerimento, pedindo que seja, que eu estou fazendo aqui, direcionado ao senhor Renato Coutinho, ele que é gerente de postura, e conversei com ele hoje, e ele vai fazer uma visita, e vai olhar o PDM, mas essa lei existe, é vigente, e não importa se está fazendo, se está quase concluído, poderia estar até concluído, mas o cadeirante, a pessoa que realmente precisa de um passeio de 1,5 metro, os direitos dela têm que ser obedecidos. Que refaça, mas que obedeça. Então eu pedi, e tenho certeza que Vossa Excelência vai associar-me neste requerimento, porque é a sua comunidade, mas nós somos vereadores do município de Aracruz, e nós tomamos a liberdade para visitar, que foi uma reclamação daquela comunidade. E aproveitando também, eu quero a fala do vereador Fábio Neto, a fala também do vereador Beto Vieira, a fala do vereador Beto Vieira, onde fala do campo bom de bola, também podemos até dizer mais, está programado para o município, para o distrito de Jacupemba, também, pelo menos isso que a gente viu nos noticiários, né? Está programado também para acontecer lá no nosso distrito, vereador Beto, vereadora Daí, não apenas o campo bom de bola, mas também 2 praças, modelo tipo praça saudável. Então, que bom, está bom, mas aí vem a estranheza, e aí eu entro na fala do vereador Fábio Neto. Campo bom de bola, praça saudável, isso é obra do governo do estado, ou eu estou errado? É obra do governo do estado. Então, Uma parte, vereador. claro, pois não, vereador. Realmente é obra do Estado, do governo do Estado. Sim. Mas na minha concepção e na minha visão, eu acho que não importa de onde vem a obra. Que seja feito para o município, para beneficiar o povo, independente de quem seja. Não, com certeza, não tenha Se vem dúvida do disso. Estado, não tem problema. Não Isso tenha quer dizer, dúvida pra disso. Para nós, que seja em Jacupemba, que seja aqui na sede, que seja em Guaraná, que seja em Santa Vereador. Cruz, para mim está ótimo. Claro, vereador, importa, claro. Vossa Excelência está certíssimo. Que bom que está vindo, ótimo. Está certíssimo, e eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Jacupemba vai ganhar muito com isto. Mas o povo pediu no Orçamento Cidadão, como prioridade, Vereador, principalmente o bairro Nova vereador, Colatina. Vossa Excelência tem 1 minuto. Principalmente o bairro Nova Colatina, pediu calçamento. E assim, neste... Mais uma parte, vereador. Vai gastar meu tempo, Me vereador. desculpe, mas eu preciso falar. Na realidade, o senhor concede a parte? Eu concedo a parte, se o presidente estender mais por 2 minutos, pelo menos, o meu tempo. Ok. Pois não. É isso aí que eu quero dizer. Na realidade, por exemplo, quem está levando para o município, o distrito de Jacupemba, o campo bom de bola, é o governo do estado. Por isso eu citei até o nome do secretário Claro, de esporte, claro. Gondim Leite, junto com a Secretaria de Esporte também do nosso município. E com certeza o nosso sonho, o meu, o seu, o de ADI, da população Claro, da Nova Colatina, é que realmente seja feito também o calçamento. E isso aí eu acredito, a Vereador. esperança é que isso aconteça também. Vereador, Entendeu? nós fizemos a indicação do calçamento do bairro Nova Colatina, mas uma coisa é fazer a indicação, mas nós temos que ir além, nós temos que cobrar. Aí eu pergunto a Vossa Excelência tem condições de dizer se o prefeito, se o secretário de obras, se ele já tem uma programação para isso acontecer? Com certeza Vossa Excelência vai dizer que não. Eu também vou dizer que não. E ninguém aqui pode garantir. O que eu estou querendo dizer é que estas obras, que bom que vem. Que bom que venha para todo o município, que bom. Mas é obra do governo do estado. E aí, entrando na palavra do vereador Fábio Neto,
onde o prefeito chorava, dizendo que era superávit, 290 milhões, chegou a 310, chegou a 320 bruto, 309 líquido. Então, quer dizer, a choradeira acho que deve acabar. Então, para onde está indo esse dinheiro? É preciso dar uma resposta à comunidade. A comunidade está cansada de discursos bonitos, de palavras bonitas, de falsas esperanças. É preciso ser verdadeiro. Entendeu? Então é isto que eu estou cobrando e eu peço aos nobres pares que façam da mesma forma, que possamos, eu tenho certeza que tem feito, mas que coloque mesmo à disposição da comunidade para cobrar, porque senão iremos passar o ano de 2014 Vossa e Excelência, nada... Vereador, Claro. Vossa Excelência tem 1 minuto. Presidente, foi concedido à parte, por gentileza. Vossa Excelência, quando cita o orçamento cidadão, a preocupação, até mesmo causa espécie, que ficou um hiato entre 2012 e 2014. O orçamento de 2013, não se tem notícia da execução desse orçamento de 2013. Então, também há uma obrigação desta casa cobrar do atual prefeito aquele orçamento que foi aprovado em 2012, que não foi executado em 2013, e que se elevou agora para 2 anos, 5 milhões a cada ano, que é irrisório para se aplicar como orçamento cidadão. Tem mais, vereador. Como é que nós vamos cobrar infraestrutura, aplicação do recurso em obras, se o orçamento já foi aprovado? A maioria das obras que são feitas são praças. Interessante que sejam praças, Sim, equipamentos claro, públicos. claro. Mas nós temos problemas de esgoto, tratamento de esgoto, calçamento, como Vossa Excelência mesmo diz aqui para a sua comunidade. Então nós temos que cobrar, senhor presidente, o que foi feito efetivamente do orçamento 2013, que foi aprovado em 2012. Só para concluir, há um buraco. Sim, e só para concluir, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, que enquanto o prefeito chora, o povo paga o pato, porque quando o vereador Beto Vieira citou do distrito de Guaraná, mas que é em todo o município, a questão dos lixos nas ruas, eu volto a falar, não é culpa só da Ambitec, é culpa também do executivo que baixou o valor do contrato com a Ambitec e isso fez com que reduzisse 150 servidores da Ambitec. Então, hoje fizeram uma limpeza em Jacupemba, mas em Guaraná continua sujo ainda. Mas fizeram uma limpeza depois de 2 meses que o lixo estava na rua. A consequência disto não a consequência disso é que aumentou o caso de dengue no nosso distrito. Cito Jacupemba porque eu vivo e moro lá. Então, não adianta o povo fazer a parte dele e limpar o quintal. Quando joga na rua, o que acontece? A prefeitura não faz a parte dela. Em Jacupemba, talvez Vossa Excelência não sabe, nem os colegas e nem o povo, mas Jacupemba já vai chegar, com certeza, a 90 casos de dengue confirmados. E isso é um absurdo. Uma boa noite. Convido o vereador Paulo Neres a fazer uso. Dispensado. Passamos a fase das lideranças. Cada líder tem 5 minutos, sem apartes. Convido o vereador Carlos André França de Souza, líder do PTB. Dispensado. Com a palavra, o vereador Romildo Brueto, líder do PV, dispensado. Com a palavra, o vereador Renato Pereira Sobrinho, líder do PR. Dispensado. Com a palavra, o vereador Alexandre Manhães, líder do prefeito, dispensado. Convido a primeira secretária, vereadora Mônica Cordeiro, a fazer a chamada dos senhores vereadores. Sessão 45ª sessão ordinária, 3 de fevereiro de 2014. ADI Antônio Lose. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureira Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Fábio Machado. Fábio Neto da Presente. Silva. Gênesis Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Presente. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Brueto. Presente. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 16 vereadores. Ausente 1, presidente Eric e prefeito em exercício. Palavra, presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta, 45ª sessão ordinária. Legislatura 2013-2016, 3 de fevereiro de 2014, 18 horas. Apresentação em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 097 de 2013, dispõe sobre a regulamentação de plantões médicos
enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionista e auxiliares de serviços gerais. Autor, Poder Executivo, quórum maioria simples. Segunda proposição, projeto de lei número 098/2013, altera o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei Municipal número 3.297 de 2010. Autor, Poder Executivo, quórum maioria simples. Terceira proposição, projeto de decreto legislativo número 029/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, quórum 2/3, votação secreta. Quarta proposição, projeto de decreto legislativo número 030/2013, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Lúcio Zanol, quórum 2/3, votação secreta. Quinta proposição, projeto de lei número 001 de 2014, assegura a matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola pública municipal mais próxima de sua residência. Vereador autor Paulo Sérgio da Silva Neres, quórum maioria simples. Sexta proposição, projeto de lei número 002/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Vila do Riacho. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado, quórum maioria simples. Sétima proposição, projeto de lei 003/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Vila do Riacho. Autora, vereadora Rosane Ribeiro Machado, quórum maioria simples. Oitava proposição, projeto de lei número 004/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Vila do Riacho. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado, quórum maioria simples. Nona proposição, projeto de lei número 005/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Barra do Riacho. Autor, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, quórum maioria simples. Votação em primeiro turno. Décima proposição, projeto de lei número 091/2013, com emenda, altera a lei 3.601 de 23/8/2012 do Conselho Municipal de Juventude de Aracruz. Autor, Poder Executivo, quórum maioria simples. 11ª proposição, projeto de lei número 095/2013, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Primavera, na localidade de Aracruz. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado, quórum maioria simples. 12ª proposição, projeto de lei número 096/2013, dispõe sobre a denominação de logradouro público em Vila do Riacho, em Vila Rica, perdão. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado, quórum maioria simples. 13ª proposição, projeto de lei número 098/2013, dispõe sobre a denominação de logradouro no bairro Parque Tropical, em Aracruz. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, quórum maioria simples. 14ª proposição, projeto de lei legislativo número 025/2013, concede prêmio destaque Mulheres Aracruzenses. Autor, vereador José Gomes dos Santos, quórum 2/3, votação secreta. 15ª proposição, projeto de decreto legislativo 026/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Renato Pereira Sobrinho, quórum 2/3, votação secreta. 16ª proposição, projeto de decreto legislativo 027/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Carlos André França de Souza, quórum 2/3, votação secreta. Votação em segundo turno. 17ª proposição, projeto de decreto legislativo 021/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado, quórum 2/3, votação secreta. Presidente, pela ordem. Só um instantinho, vereador, por gentileza. Retificação da pauta. O projeto de decreto legislativo 027/2013 será retirado de pauta, tendo em vista que já tenha sido liberado, já foi liberado na 44ª sessão ordinária e na 16ª sessão extraordinária. Pois não, vereador. Peço boa noite, público presente, demais vereadores. Eu peço inclusão em pauta, de acordo com a deliberação aqui dos vereadores, do projeto 001/2014, do projeto executivo, que autoriza o Poder Executivo do município de Aracruz
a custear despesas de alimentação, moradia e transporte de médicos, intercampistas estrangeiros em efetivo exercício do âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Esse projeto ele veio como regime de urgência e também o projeto 002/2014, que dispõe sobre a alteração da lei número 3.536 do 13 de dezembro de 2011 e da outras providências. Foi solicitada a inclusão em pauta para apresentação em plenário do projeto de lei 001 e 002/2014, de autoria do Poder Executivo. Em votação. Senhor presidente, pela ordem. O nobre líder do governo traz essas proposições e fala com relação ao projeto 001. O 002, ele trata de quê, senhor presidente, por gentileza? Quer que eu leia a mensagem, vereador? Mensagem, presidente e senhores vereadores. Encaminho a apreciação de Vossa Excelência o presente projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 3.536, de 13 de 12 de 2011. E mencionado projeto de lei propõe a alteração da carga horária máxima no anexo 6 do cargos e classes da parte suplementar do quadro pessoal da Lei número 3.536/2011 para os cargos de encarregado de turma e mestre de obras de 30 horas semanais para 44 horas semanais. Uma vez que, de acordo com o processo administrativo número 7.627, folhas 03, a presidente da Comissão do Concurso Público Municipal de Aracruz, da portaria 11.134/2011, Maria José Donati, verificou um erro na carga horária dos referidos cargos. Ademais, estamos ainda alterando a quantidade de cargos dos níveis 1 e 2 do anexo 6º da Lei número 3.536/2011, para que seja possível a promoção de todos os ocupantes dos cargos de costureiro, monitor, encarregado de turma e mestre de obras, desde que atendidos os requisitos legais. Certo da habitual atenção de Vossas Excelências no sentido de acolher e aprovar o projeto de lei, em anexo, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Apresentação em plenário. Os projetos de lei 097, 98/2013, 01 e 02/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, os projetos de decreto legislativos número 029 e 030/2013, os projetos de lei número 01, 02, 03, 04, 05 de 2014, de autoria do Poder Legislativo Municipal, em apresentação em plenário, são encaminhados às comissões. Pela ordem, senhor presidente. Só retifica aí, o vereador líder do governo apresentou 2 projetos e Vossa Excelência já encaminhou as apresentações em plenário para as comissões, ou talvez não tenha ouvido direito. Vossa Excelência aprovou. Coloquei em votação e aprovou. E aprovado. Ok. Pela ordem, senhor presidente, com relação ao artigo 28 do regimento interno, que fala das comissões permanentes, tendo em vista que já tem uma matéria encaminhada pelo Executivo de caráter de urgência, indaga Vossa Excelência com relação à composição. Haja visto que nós estamos no início do ano legislativo e indago a Vossa Excelência como vai ser a composição das comissões especial de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, que eu fiz parte com o nobre vereador Paulo Neres e o vereador Lúcio Zanol. Então, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que informasse se a comissão continua com a composição ou Vossa Excelência vai fazer uma nova eleição das composição das comissões. Na fase das comunicações, eu vou fazer a explanação sobre o questionamento de Vossa Excelência. Pode ser? Obrigado, senhor presidente. Votação em primeiro turno. Projeto de lei número 091/2013, altera a lei número 3.601 de 2012, do Conselho Municipal da Juventude de Aracruz, com emenda. Autor, Poder Executivo Municipal. Pela ordem, senhor presidente, quero pedir vistas deste projeto de lei por 15 dias. O pedido do vereador é regimental, do artigo 115 do Regimento Interno, submeto à apresentação do plenário. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido do vereador. Projeto de lei número
095/2013 dispõe sobre denominação de logradouro público. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão, o projeto de lei número 095 de 2013. Essa matéria trata da denominação de uma rua no bairro Primavera, que passará a denominar-se Rua Teodoro Bitt Loureiro. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 95 de 2013, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei número 096 de 2013 dispõe sobre a denominação de logradouro público. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 096 de 2013. Essa matéria trata da denominação de uma rua no bairro Vila Rica, que passará a denominar-se Rua Fernando José Angra. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 96 de 2013, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei número 098 de 2013 dispõe sobre a denominação de logradouro público. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 098 de 2013. Essa matéria trata da denominação das ruas do bairro Parque Tropical, loteamento residencial 7 Curvas. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 098 de 2013, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo número 025 de 2013 concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses. Autor, vereador José Gomes dos Santos. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, há uma dúvida aqui com os vereadores, porque nós estamos aqui com a pauta, o projeto de decreto legislativo 25, 2013, está concedendo título de cidadão aracruzense, pelo menos é a minha cópia que eu tenho, que é o título de cidadão. Foi erro de digitação, né? Título de cidadão aracruzense, o senhor João Rocha Nunes. Confirma? A parte. Partiu. Só um instantinho, vereador Lula. Do meu roteiro, diz... Não, no roteiro está... aqui. O meu está certo aqui, senhor presidente. Não é? Senhor presidente, no roteiro está escrito Prêmio Destaque Mulheres. E na matéria está título de cidadão. Eu
essa é a dúvida. No roteiro está prêmio destaque, mas no título é o título de cidadão. Aí o vereador propôs o quê? Prêmio destaque ou título de cidadão? Prêmio destaque, mas a minha pauta aqui está certa, tá, gente? Suspensa a A minha tá sessão certa. por 5 minutos Aqui, ó. para discussão. É porque eles tiraram o outro. Aqui, ó. Aqui, ó. Pois é, mas o meu também tá errado aqui, ó. O meu tá errado, ó. Ó, 25, tá? João Rosa. Ah, não, mas aí é outra coisa. Não, esse daí já foi, já. Já, esse daí já foi aprovado.
Foi. O seu também está, não tá? Retomando os trabalhos, com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, suscitada a dúvida, que Vossa Excelência possa prosseguir na votação. Ao projeto 025, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, de autoria do vereador José Gomes dos Santos. Só para ficar bem esclarecido, eu vou ler novamente. Projeto de Decreto Legislativo 025/2013 concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses. Autor, vereador José Gomes dos Santos. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 025/2013. O projeto de decreto é uma homenagem à senhora Hilda Cavalieri pelos relevantes serviços prestados a este município. A parte, senhor presidente. Concedido. Esse prêmio de destaque, a homenageada é a senhora Hilda Cavalieri, ela que é funcionária pública, atualmente trabalha na escola Eurípides Nunes Loureiro, no bairro Itaputera, e também ela é presidente da comunidade do Santa Luzia. Só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Sim. Em votação. A votação é secreta. Convido os vereadores Alexandre Manhães e Adeir Loser para trabalharem como escrutinadores. Votos válidos devem ser depositados à minha direita e os votos a serem descartados à minha esquerda. Convido a primeira secretária para fazer chamada da votação. A votação é secreta. Votação do projeto de decreto legislativo número 25/2013, autor vereador José Gomes dos Santos. Para a votação, Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, vereador Lula, Lúcio Zanol, Paulo Neres, vereador Renato, vereadora Rosane, vereador Romildo, vereador Valmir Cose. Para a votação, vereadora Mônica, vereador Alexandre e vereador Adeir. Convido o vereador Alexandre para fazer a conferência da votação. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 025/2013, de autoria do vereador José Gomes dos Santos, Lula, com 16 votos sim. Convido os vereadores que permaneçam para fazer posterior. Projeto de decreto legislativo número 026/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 026/2013. O projeto de decreto é uma homenagem ao senhor Pedro Henrique Toneto pelos relevantes serviços prestados a este município. Continua em discussão. Em votação. A votação é secreta. Presidente, um momento. Boa noite. Respondendo à pergunta aí que eu ouvi aqui do plenário, o senhor Pedro Henrique Toneto é um funcionário efetivo do município de Aracruz, é esposo da Ana Carla Gamberoni Toneto. Ele foi nascido em Castelos e veio para Aracruz no início da década de 90. E esse período todo tem prestado um serviço de qualidade àqueles que precisam, com atenção, o mais importante, com amor ao próximo. Então, eu peço aos nobres pares que me acompanhem nesse pedido aqui para esse merecido título de cidadão. Obrigado. Convido os vereadores Adeir e Alexandre Manhães para servir como escrutinadores. Convido a primeira secretária para fazer a chamada para a votação. Votação secreta. Lembrando que os votos válidos devem ser depositados à minha direita e os votos a serem descartados à minha esquerda. Projeto de decreto legislativo número 26/2013, autor Renato Pereira Sobrinho, para votação. Vereador Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, Fábio Machado, vereador Fábio Neto, vereador Leco, vereador Lula, Lúcio Zanol, Paulo Neres, vereador Renato Sobrinho, vereador Romildo Broeto, Rosane Machado, vereador Valmir Cose. Para a votação, vereadora Mônica, vereador Adeir e vereador Alexandre. Convido o vereador Adeir para fazer a contagem e apuração da votação. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo número 026/2013, de autoria do vereador Renato Pereira Sobrinho, por 16 votos. Nenhum contrário. Votação em segundo turno. Projeto de decreto legislativo número 021/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários... Senhor presidente, pela ordem, o 027... foi retirado. 021. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. 021. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 021/2013. O projeto de decreto é uma homenagem ao senhor Sérgio Cunha Carvalho pelos relevantes serviços prestados a este município. Continua em discussão. Em votação. A votação é secreta. Convido os vereadores, vereador Leco e vereador Beto, para trabalharem como escrutinadores. Convido a primeira secretária para fazer a chamada da votação. A votação é secreta. Lembrando que os votos válidos devem ser depositados à minha direita e os votos a serem descartados à minha esquerda.
Projeto Decreto Legislativo número 21/2013, autor, vereadora Rosane Ribeiro Machado. Para votação, vereador ADI, vereador Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Fábio Machado, vereador Fábio Neto, vereador Lula, vereador Lúcio Zanol, Paulo Neres, vereador Renato, vereador Romildo, vereadora Rosane, vereador Valmir Cose. Para a votação, vereadora Mônica, vereador Beto e vereador Gênison Leco. Convido o vereador Beto Vieira a fazer a apuração da votação. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo número 021/2013, de autoria da vereadora Rosane Ribeiro Machado, com 16 votos sim e nenhum contrário. Obrigado aos vereadores. Passamos à fase das comunicações. Cada vereador inscrito tem 5 minutos para uso da palavra, de acordo com o artigo 74 e 75 do Regimento Interno. Com a palavra o vereador Lúcio Zanol. Permissão para falar da bancada, senhor presidente. Ok, permitido. Só informar a sociedade aracruzense dos atos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Hospital São Camilo, que esta comissão ela já ouviu a senhora Cristiane, que é contadora, a senhora Rosiane, subsecretária técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Já ouvimos também a senhora Larissa, ex-enfermeira auditora da Secretaria Municipal de Saúde. Esta comissão também ouviu o senhor Ranielli, que é o superintendente da Fundação, o senhor Edivaldo Moro Capo, ex-diretor da Fundação, e já ouvimos também o doutor Sisto, médico, ex-diretor da Fundação, e, por que não dizer também, um dos fundadores, juntamente com o saudoso Monsenhor Guilherme Schmidt e outras pessoas aqui da sociedade aracruzense, que muito trabalhou para que se tornasse realidade aquela fundação que tanto deu orgulho à sociedade aracruzense. E doutor Christopher, médico também da fundação. E esta comissão também ela fez uma visita na semana passada à Fundação Hospital Maternidade São Camilo, vendo os aposentos, vendo a forma como que as pessoas são tratadas. Fizemos várias visitas, vários questionamentos, e na próxima quarta-feira, o convocado para dentro da comissão é o senhor Edivan Guidotti, ex-gerente administrativo da Fundação. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Respondendo a Vossa Excelência, vereador Fábio Neto, e aproveitando o ensejo, comunicando aos nobres pares vereadores, nos termos do artigo 25, parágrafo 4º do Regimento Interno, e os membros das comissões permanentes exercerão suas funções por 1 ano. As comissões permanentes foram compostas em 14 de fevereiro de 2013, na primeira sessão ordinária, e se encerram no período de 1 ano, em 13 de fevereiro de 2014. Embasado no parágrafo único do artigo 25, os líderes apresentarão à mesa, dentro do prazo improrrogável de 8 dias, as indicações dos vereadores que
constituirão as comissões. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos.